A importância da Quaresma e o reencontro com Deus. Convertei-vos a mim. A Quaresma é uma viagem de regresso a Deus que lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas agora é tempo de regressar a Deus. Papa Francisco. Uma viagem de regresso a Deus, diz o Papa Francisco. Só com esta frase é possível notar a importância da Quaresma na vida cristã. Os 40 dias que antecedem a ressurreição de Cristo, a Páscoa, são marcados pela preparação para seu retorno, e simbolizam os 40 dias que Jesus passou no deserto. Durante este período, cristãos refletem profundamente sobre sua fé, a graça divina e buscam serviços e ritos religiosos para celebrar o retorno do Salvador. É um tempo de partilha, de comungar com irmãos e rezar pela paz e pelo amor. É refletir todos os dias sobre seu comportamento e tentar melhorá-lo. É entregar a Deus seus medos, fraquezas e anseios. É estar ainda mais perto dele e de sua graça. Significado da Quaresma. A Quaresma, por ser um período de preparação, é enxergada, sobretudo na tradição católica, como um momento propício para a realização de jejuns, caridades e bastante oração. O objetivo da realização dessas obras é parte de um esforço para que o fiel amplie sua devoção a Deus e se arrependa dos seus pecados. A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo morto e ressuscitado, que é marcado por práticas de penitência, como jejuns e obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias, mas ela tem atualmente a extensão de 44 dias. Essa prática surgiu no século IV. Nesse vídeo vamos falar sobre os seguintes tópicos. 1. O que é a Quaresma? 2. Quando surgiu a Quaresma? 3. Práticas da Quaresma. O que é a Quaresma? A Quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa na tradição cristã. Tradicionalmente, esse período se estende por 40 dias, iniciando-se na quarta-feira de cinzas e se encerrando no domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do domingo de Páscoa. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a Quaresma tem duração de 44 dias, pois só se encerra na Quinta-feira Santa. Tradicionalmente, a Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e encerra-se no domingo de Ramos. A Quaresma, por ser um período de preparação, é enxergada, sobretudo na tradição católica, como um momento propício para a realização de jejuns, caridades e bastante oração. O objetivo da realização dessas obras é parte de um esforço para que o fiel amplie sua devoção a Deus e se arrependa dos seus pecados. A palavra Quaresma vem do termo quadragésima, que em latim significa 40 dias. Essa associação do termo com os 40 dias também está presente em outros idiomas, como no espanhol, que se refere ao período como quaresma, no italiano, quaresima, e no francês, carême. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu a Quaresma com 40 dias de duração, mas, na tradição bíblica, diversos acontecimentos se estenderam por um período que leva o número 40. O jejum de Jesus no deserto ocorreu em 40 dias. O dilúvio do qual Noé sobreviveu também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos, etc. A Quaresma é uma prática realizada por fiéis de tradição católica, assim como por devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Aqui no Brasil existe um grande número de cristãos evangélicos. Para eles, a Quaresma não é observada, uma vez que o entendimento da tradição evangélica é de que práticas como jejuns e orações não devem ser resumidas apenas aos 40 dias que antecedem a Páscoa. Quando surgiu a Quaresma? A Quaresma é uma prática da Igreja Católica que se consolidou no século IV d.C., mais precisamente no ano de 325, quando ocorreu o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio consistiu basicamente em um encontro de bispos para debater questões importantes relativas à fé cristã nos primórdios da Igreja. A primeira menção à Quaresma aconteceu em 325 d.C., durante o primeiro concílio de Nicéia. A primeira menção à Quaresma aconteceu em 325 d.C., durante o primeiro concílio de Nicéia.
Nesse concílio foi formulado, por exemplo, o Credo Niceno, uma profissão da fé cristã. Além disso, estabeleceu-se a data da Páscoa, com base em critérios que levavam em consideração o equinócio da primavera e as fases da lua. Por fim, foi nesse concílio em que houve a primeira menção à Quaresma na história. Um dos documentos elaborados pelos participantes desse concílio fez menção à palavra tessaraconta, que no grego significa exatamente 40. Assim, acredita-se que a prática de realizar jejuns e penitências por 40 dias foi uma evolução de práticas cristãs ao longo da antiguidade. Entre essas práticas, destaca-se a realização de jejuns entre aqueles que seriam batizados durante o período pascal. Além disso, existem indícios de jejuns realizados por fiéis como preparação para as celebrações pascais. Outro registro, por exemplo, fala de Tertuliano, um cristão dos séculos II e III, no norte da África, que mencionou um jejum que se estendia por 2 ou 3 dias como preparação para a Páscoa. Outros relatos da antiguidade encontrados em outras regiões apontam também outras maneiras de realizar essa preparação pascal. Portanto, acredita-se que a evolução gradual dessas práticas somada ao simbolismo do número 40 nos relatos bíblicos possa ter contribuído para que a Quaresma tivesse duração de 40 dias. Práticas da Quaresma. Como vimos, a prática do jejum é observada por muitos fiéis durante os 40 dias de extensão desse período. É muito tradicional que aqueles que realizam o jejum não consumam carne vermelha, ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Do que será o jejum fica a critério de cada fiel. No que se refere ao consumo de carnes, é muito comum a abstinência de carne durante a Sexta-feira Santa. Tradicionalmente nesse dia muitos preferem consumir carne de peixe e abstêm-se de consumir carne vermelha ou de frango. Acredita-se que essa prática tenha surgido na Idade Média. Outra prática quaresmal é que muitos fiéis intensificam a leitura da Bíblia, assim como aumentam sua rotina de orações. Por fim, a realização de obras de caridade àqueles que necessitam é outra prática reforçada durante esse período. É tempo de nos convertermos ao projeto de Deus, ouvindo e acolhendo sua palavra sempre viva e eficaz, que nos faz retomar o que fizemos no batismo, a opção fundamental de nossa fé. Dedicando mais tempo à oração, vamos fortalecendo as razões de nossa esperança e assumindo o verdadeiro e mais agradável jejum, a prática do perdão, da justiça e da caridade como compromisso de volta ao primeiro amor, selado na fonte batismal. Deus nos cerca de carinho e compaixão. Amém. Por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e deixe seus comentários. Deus te proteja e abençoe sempre. Amém.